A paz do Senhor, amados irmãos. Me chamo Messias e você está no canal Justiça e Juízo. Bem, amados irmãos, esse aqui já é o meu segundo vídeo no estudo de quem é o anticristo. Quem acompanhou o primeiro vídeo viu que eu falei que nós iríamos dividir esse estudo em 3 partes. Quem é a mulher, no primeiro vídeo, nós já revelamos através da palavra que é Roma, e quem é a besta que foi gerado da mulher Roma. Hoje é o nosso segundo vídeo, nós vamos falar da detalhes da origem da besta que surgiu através da mulher. O capítulo que nós lemos foi o capítulo 17 do livro de Apocalipse, no seu verso 3, que diz o seguinte: se perdoe pelo latido da cachorra, amados irmãos, mas quem tem animal em casa é assim, né? Os irmãos compreendem. Diz aqui, capítulo 17 de Apocalipse, no seu verso 3, diz assim: transportou-me um anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher, Roma, montada na besta escarlate, que tinha nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Esse é o capítulo e o versículo inicial para o nosso estudo, que está aqui no livro de Apocalipse, um livro escatológico, um livro da revelação do Senhor que deu para as suas igrejas. Quero aqui lembrar aos irmãos que nós estamos nesse início deste canal. Quero pedir aqui a colaboração dos amados irmãos que se inscrevam, que dê o like, que acione aí o sininho das notificações, comentem, façam perguntas, façam juntamente comigo esse canal crescer para a glória de Deus. Não estou aqui para aparecer, estou aqui para que faça-se a vontade do Senhor, que é as almas alcançarem a misericórdia por meio do Evangelho, por meio da palavra de Cristo, por meio do ministério de Cristo. Porque para esse fim foi que ele veio à terra. Ele veio para nos salvar do juízo, não é? Porque Cristo, ele pregou o Evangelho eterno. O Evangelho eterno, ele é dividido em 2 etapas, em justiça e em juízo. Jesus veio em justiça no seu primeiro ministério, né? O verbo em forma de carne. Mas quando ele vir novamente, ele virá em juízo, com a espada, para fazer juízo com toda a humanidade, com toda a carne, que não quis a sua justiça, que não quis o seu sacrifício, e não alcançou dele a sua misericórdia, para que ficasse isento da culpa e não entrar em juízo, né, no último dia. O Evangelho de Cristo, ele, na verdade, o Evangelho eterno é dividido em 2 etapas, né? O próprio Cristo disse que ele não veio para matar almas, mas ele veio para salvar. Mas se você observar, Jesus Cristo disse: eu não vim trazer paz a este mundo, mas espada e fogo. Quisera eu que já estivesse a queimar. Bem, amados irmãos, eu quero aqui, mas não, esse não é um tema que a gente está falando. A gente vai falar sempre da palavra de Deus. A palavra de Deus é única, verdadeira, né? Dividida em primeira aliança e segunda aliança, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Se fala da salvação, se fala de Cristo, se fala do ministério salvífico de Deus para toda a humanidade. Então a gente não pode se ater a somente um livro. O livro que nós estamos estudando hoje é um livro para o nosso estudo, o livro escatológico, o livro de Apocalipse, né? Como eu já falei, estamos aqui no capítulo 17, no seu verso 3, que fala da mulher que gerou a besta e a besta que gerou o anticristo, né? A besta, a mulher que é Roma, que foi revelado na palavra de Deus, e que gerou a besta. E quem é a besta? Como ela surgiu? A sua origem? É isso que nós vamos ver agora. Mas antes de começar esse estudo, eu queria fazer aqui uma oração ao Pai, para que possa abençoar aqui o irmão,
e também aos amados irmãos que estão aí me ouvindo. Amém? Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, entramos agora na Tua presença, Senhor da glória. Dai-nos sabedoria, Senhor Deus. Dai-nos conhecimento, discernimento, ó Pai querido. E principalmente espiritualidade, porque a Tua palavra toda ela é espiritual, Senhor Deus. Fala conosco, fala ao nosso coração e a nossa alma através da Tua palavra, Senhor Deus. É no nome santíssimo de Jesus Cristo, nosso Rei, é que te oramos e já te agradecemos. Amém. Bem, amados irmãos, como eu expliquei no primeiro vídeo, a besta ela surgiu na divisão do Império Romano, Império do Ocidente e Império do Oriente, né? O Império do Ocidente ficou com a Igreja Romana, que ela nasceu ali. A capital já não era mais ali, Roma. Todos nós sabemos que a capital do Império Romano unificado era Roma, né? Roma que continua sendo capital hoje, mas da Itália, né? Mas naquele tempo era a capital do Império Romano. E no ano 330, Constantino I, Constantino Grande, levou a capital para o Império do Oriente, e a qual nomeou de Constantinopla. Pois bem, nessa divisão, que também eu expliquei aos amados irmãos, teve uma perseguição por Diocleciano, que demorou 10 anos, que também está revelado no livro de Apocalipse, no seu capítulo 2, no seu versículo 10, que fala dessa perseguição de 10 dias, na verdade foram 10 anos, 303 a 313, e que daí nasceu, né, com o edito de Constantino, edito de Milão, no ano 313, nasceu a Igreja Romana, quarto século. No ano 325, ele já faz o primeiro concílio, lembrando que Constantino era politeísta e não deixou a sua idolatria, a adoração de deuses estranhos de lado. Não, ele continuou com isso. Foi sabe, gateando, foi aos poucos, mas isso foi crescendo. A Igreja Romana ela foi crescendo sobre essa primazia, sobre esses 3 pilares, que era a idolatria, que era a heresia e que era a blasfêmia, mas com a sua torre maior, seu pilar mais elevado, a idolatria. Os amados irmãos aqui sabem quem é que está por trás da idolatria. Pois bem, foi intencional, ele fez isso de propósito, levantou essa pedra dele angular chamada Constantino, que mudou o conceito de perseguição aos cristãos. Não era mais através da espada, ferro, mas através da espada, palavra, começou a matar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que era mais importante na igreja cristã, que era a adoração do Deus único, verdadeiro, soberano. Diz no livro de Isaías que a glória dele ele não dá para ser ninguém, ele não dá a sua glória à imagem de escultura, amados irmãos. Deus é único, é soberano. Só Ele, para Ele são todas as coisas. Ele é o único e verdadeiro Deus, Deus vivo, o Deus que se fez carne, habitou entre nós para salvar todos nós do pecado. Então aí Constantino deu-se início a essa igreja cresceu e floresceu, e ela foi ratificada, reafirmada já no finalzinho já ali do quarto século por outro imperador chamado Teodósio. Esse imperador que estava no Ocidente, Roma, né, do Ocidente, lá no ano 380, ele pegou e firmou, né, o cristianismo em todo o Império Romano do Ocidente, e daí fez com que todo o Império Romano seguisse o cristianismo, lembrando que era um cristianismo falso, um cristianismo idólatra, não o verdadeiro cristianismo. Vamos lembrar bem aqui no livro de 1 Timóteo, eu quero ler aqui com os amados irmãos, 1 Timóteo, no seu capítulo 4 e no seu verso 1. O apóstolo Paulo já nos advertia acerca desse acontecimento. É uma palavra profética. Ele falou lá ainda no primeiro século e aconteceu já no quarto século. Esta palavra aqui que está no livro de Timóteo, 1 Timóteo capítulo, versículo, vamos ver? Diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé,
por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Bem, amados irmãos, já no quarto século, essa palavra profética de Paulo, o apóstolo Paulo, já se cumpriu, estava se cumprindo, né? Mudar o conceito da palavra, bem, nós sabemos que o próprio Paulo escreveu que se alguém, até um mesmo anjo, descesse e colocasse algo a mais daquilo que já tinha sido posto, seja ele anátema, ou seja, maldito. Então, amados irmãos, ninguém tinha essa autoridade de mudar aquilo que o Senhor colocou, está entendendo? Mas, como eu disse, amados irmãos, isso foi uma estratégia de Satanás. Ele se introduziu como joio no meio dos cristãos, mas não nos verdadeiros. Os verdadeiros sempre sabem e reconhecem a palavra, verdadeiramente a palavra do Senhor, são ovelhas, não são bodes. Mas alguns irmãos desapercebidos, sem vigilância, até seguiram essa prática idólatra, né, da igreja do quarto século, né? Então daí, amados irmãos, já no ano 380, essa igreja já foi firmada no Império Romano. Mas, como eu disse no primeiro vídeo, o Império Romano, o Império do Ocidente, ele foi destruído no ano 476 pelos bárbaros. 10 reinos bárbaros, os mais conhecidos como os povos não civilizados. Era assim que o Império Romano tratava todo aquele que não estava ali sob o seu domínio, né? Era povos não civilizados. E dentro dessa temática se incluía os bárbaros, né, amados irmãos? Então, já no ano 476, os povos bárbaros invadiram o Ocidente e destruíram a capital do Ocidente, Roma, e todo o seu domínio. E ali, esse povo que não tinha religião, eles começaram a se espalhar sobre o Império do Ocidente. O que foi que aconteceu? O que aconteceu é que esses bispos e esses monges, né, que estavam formados nesse sistema, nessa doutrina idólatra, tiveram a ideia, né, vamos fazer missões sobre esse império dos bárbaros e lá fundamentar o cristianismo, né, como converter esse povo. E assim eles fizeram, amado, já no sexto século, no finalzinho do sexto século, eles já conseguiram converter o primeiro rei, chamado Clovis, né, o rei dos francos, ao cristianismo. E o que é que tem a ver isso com a besta? Tem a ver isso com a besta porque a besta vai precisar de força para respirar. Porque a força que fazia ela respirar tinha acabado de ser destruída, que era Roma, né? Devemos lembrar que a besta, ela começou como sinagoga de Satanás, igreja de Satanás, escrita no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 9, que a gente vai ler agora. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 9, viu, amados irmãos? Diz assim: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico a blasfêmias do que a si mesmo se declara aos judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Pois bem, amados irmãos, a besta, ela começou sendo nomeada pelo Senhor como sinagoga de Satanás, igreja de Satanás, igreja romana que nasceu no quarto século. Aí ela se fundamentou no império, mas logo o império foi destruído. O que foi que ela fez? Ela começou a converter esses bárbaros, criando força, né? Criando proteção, né? Precisava da espada desses reis para que ela pudesse introduzir as suas heresias. E como eu disse, já no iníciozinho do sétimo século, ela já converteu o primeiro rei, o rei dos francos, né? Os francos que originou a França. O seu primeiro rei, o rei Clovis. Isso daí já foi uma grande vitória, amado, porque a França naquele tempo, junto com a Inglaterra e a Alemanha, era como ainda é hoje, é uma força na Europa, sabe? Eram muito fortes, né? Isso eu vou falar mais na frente, porque esses 10 reinos bárbaros originou os 10 países da Europa Ocidental. São justamente os 10 chifres da besta. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Esses 10 chifres são os 10 reinos bárbaros, inicialmente, que logo lá na frente se tornou 10 países da Europa.
Como eu disse no terceiro e último vídeo desse estudo, eu vou dar detalhes deste acontecimento. Por enquanto, nesse nós vamos ver ainda quem é a besta. Então, a besta começou como sinagoga de Satanás. Ela foi crescendo, foi doutrinando os reis, foi ganhando força, ganhando poder. Quando ela já tinha atingido pelo menos a metade desses reis, ou quase a metade desses reis, reinos bárbaros, ela fundou o seu estado, né? No ano 756 nasce o Estado Pontifício. O que é isso? O Estado Pontifício é o Estado do Vaticano hoje, né? Você deve dizer, mas irmão, mas o Estado do Vaticano foi no ano de 1929. Não tem nada a ver com essa data, 8º século, que o irmão está falando. Irmãos, calma. No último vídeo eu vou explicar essa mudança, né, de Estado Pontifício para Estado do Vaticano. Por enquanto vamos ficar aqui no Estado Pontifício, que aí sim é o nascimento da besta. E, amados irmãos, está descrito na palavra do Senhor. Tá? É isso mesmo, vamos ver agora como está escrito isso. No livro de Apocalipse, capítulo 2, no seu verso 13, que diz assim, lembra que em Esmirna ela foi chamada de sinagoga de Satanás. Agora nós vamos para outra igreja, a de Pérgamo. Olha o que é que o Senhor, a mudança de sinagoga de Satanás para trono de Satanás, como está descrito aqui no versículo 13 do livro de Apocalipse 2. Diz assim, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. E onde é que Satanás habitava? Habita em Roma. Isso mesmo, mano. Em Roma. Em Roma, Satanás fez nascer a sua igreja, a sinagoga de Satanás. E essa igreja, Satanás já fundou seu trono ali mesmo. No ano 756, 8º século, é nascido com o apoio de alguns reinos bárbaros, os falsos judeus, que é descrito no capítulo 2 de Apocalipse, verso 9, esses que a si mesmo dizem que são judeus, mas mentem, eles blasfemam. Eu não sei se os amados irmãos sabem, mas o pontifício, Papa, o líder maior da igreja romana, ele disse que recebeu as chaves de Pedro para ligar na terra e ligar no céu, desligar na terra e desligar no céu. Isso está descrito no capítulo 16 de Mateus, no seu verso 19, quando Cristo olha para Pedro e dá aquela palavra que toda a igreja conhece, se referindo a Pedro, tu és pedra, sobre ti ficarei minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ti, e dareis as chaves que abrem na terra e que abrem no céu. Pois bem, amados irmãos, é essa chave que eles dizem que receberam de Pedro. Por isso, no versículo 9, se referindo a eles, porque é a eles que está se referindo, não é? Dizem, esses falsos judeus, ou seja, esses falsos apóstolos, eles não são apóstolos, eles blasfemam, eles autos se denominam apóstolos, mas não são mentirosos, são enganadores. É a palavra que revela, amados irmãos. Pois bem, pois já no ano 756 nasce o Estado Pontifício. Já no 8º século, com a ajuda de alguns reinos bárbaros, o Império Romano, que já estava caído, algumas centenas de anos, já dá um novo rumo a essa liderança da sinagoga de Satanás, que agora é chamada de trono de Satanás em Pérgamo. Eles já começam a criar o seu estado, e já nesse tempo, com a queda do Império Romano, eles são chamados de soberanos, soberano pontífice. Todos nós sabemos que soberano significa César, ou seja,
É o Papa sendo chamado de César, soberano do Império Romano, e de fato é mesmo, do Império das Trevas, amados irmãos. E foi aí. O Vaticano é a besta, amados irmãos. Então, Roma, preste atenção, a mulher estava sentado na besta. A besta é o Vaticano, que tem seus 10 chifres, 10 reinos bárbaros, que se tornaram 10 países da Europa. No último e terceiro vídeo, eu vou explicar aos amados irmãos acerca das 7 cabeças e dos 10 chifres e quem é o anticristo, porque a mulher Roma gerou a besta, o Vaticano, que gerou o anticristo. Amém, amados irmãos? Quero agradecer aqui mais uma vez aos amados irmãos pela paciência e compreensão. Os irmãos se atentem ao que o irmão falou aqui, tá entendendo? Pesquise na palavra, se o irmão está falando alguma heresia, se de fato a palavra de Deus não está direcionando para a igreja romana. Seja, amados irmãos, curioso, abra a palavra de Deus e pesquise também aí se de fato no ano 756 não nasceu o Estado Pontifício, que é hoje o Estado do Vaticano, que é a besta, amados irmãos. Foi daí, foi dela, dessa união de 7 cabeças e 10 chifres, que vai surgir o anticristo, o grande adversário de todos nós, o grande inimigo, aquele em que Satanás escolheu para colocar o seu espírito. Esse homem que já esteve entre nós, amados irmãos, já esteve entre nós. Nós vamos ver isso no terceiro vídeo. Então eu quero agradecer aqui aos amados irmãos, saudar todos com a paz no Senhor, que fiquem na bênção e que Jesus abençoe as vossas vidas, amados irmãos. Mais uma vez, lembrando, se inscreva no canal, dê aquele like, acione aí o sininho das notificações e comente e faça soprar este canal para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Fique na bênção e o que o Senhor Deus abençoe a todos nós.